Agora é a vez do quadro que tem ajudado muitas pessoas. Tem dúvida? Então pergunte ao doutor. Vamos conferir. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Olá, bom dia. Estamos em mais um quadro Pergunte ao Doutor. Bom dia, doutor Joel. Bom dia, doutora. Queria saber, doutor Joel, qual é o tema e quem o senhor trouxe dessa vez para conversar com a gente nesse quadro que tem ajudado muitas pessoas. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar de um tema bastante sensível e bastante importante para toda a população. E nós convidamos para falar sobre cuidados paliativos a doutora Thalita Hering, que fez a especialização no Instituto Paliar de São Paulo em cuidados paliativos e também coordena o serviço de cuidados paliativos aqui do Hospital Unimed Costa do Sol. Bom dia, Thalita. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda, então. Obrigada. Você sabe, Thalita, eu estava falando para a Gabriela que a minha avó, aos domingos, quando eu ia almoçar ou passar o domingo com ela, e quando eu ia embora, ela sempre falava para mim assim: meu filho, que você tem uma boa morte. E eu ficava intrigado com aquilo, né? Com 14, 13, 15 anos. Será que ela quer dizer que eu tenha uma boa morte, né? Porque normalmente as pessoas dizem boa sorte, uma vida boa. Mas o que seria que ela queria me dizer quando ela me disse assim, que Deus te deu uma boa morte? Isso tem a ver com cuidados paliativos, doutora Thalita? Sim. É possível ter uma boa morte? Claro, com certeza. O cuidado paliativo ele está aí hoje para isso, para mostrar para a gente que, apesar da morte ser um momento muito sensível, delicado e que ninguém quer passar, é possível, passaremos, não tem. mas que passaremos, que é uma certeza que a gente tem, né? É possível ter sim uma boa morte. Pois é, sobretudo nós que trabalhamos na terapia intensiva, na medicina intensiva, nós fazemos de tudo, né, em momentos tão difíceis e tão complicados como é o doente da UTI, de mantê-lo vivo e trazê-lo vivo para a sociedade em boas condições para que ele possa voltar a conviver com seus familiares, voltar a trabalhar, produzir e tudo mais. Mas existem algumas situações em que, estatisticamente, mesmo você observando, com a experiência que a gente já tem na terapia intensiva, que os pacientes, já foi feito tudo o que era para ser feito e parece que isso realmente não vai dar em outra coisa, ou seja, parece que nós estamos fazendo um trabalho fútil, parece que nós estamos fazendo um trabalho que não vai levar nada a lugar nenhum, estamos, em outras palavras, talvez prolongando o sofrimento. Então, qual é a finalidade do cuidado paliativo? Então, o cuidado paliativo, ele vai entrar em um momento em que a gente percebe que a gente pode estar trazendo mais sofrimento para o paciente do que benefício, né? Naquele momento em que a gente coloca na balança e a gente pensa, peraí, até que ponto o que a gente pode estar trazendo, achando que é um benefício para o paciente, isso não é benefício, né? Mas tá, o que é, né? O que é o cuidado paliativo? Porque a gente está falando nisso, mas tá, o que é? O cuidado paliativo, ele é uma abordagem multidisciplinar, né? O que é isso? Com psicólogo, com fisioterapeuta, com enfermeiro, com médico, com toda uma equipe especializada, né? Que visa promover qualidade de vida, né? E como que a gente promove qualidade de vida? Aliviando o sofrimento. E esse sofrimento ele pode ser um sofrimento físico, como a dor, a falta de ar, a náusea, a fadiga, mas pode ser também um sofrimento emocional, pode ser um sofrimento social, qualquer nível de sofrimento naqueles pacientes em que tem doenças graves e que ameaçam a vida. Tá, de uma forma mais prática, pacientes oncológicos, pacientes que têm AVC, pacientes com síndromes demenciais, Parkinson, Alzheimer, paciente HIV,
paciente com tuberculose, pacientes que têm doenças graves e que vêm ameaçar a vida, né? Aqueles pacientes com prolongações, com internações prolongadas em UTI, que a gente está vendo que a gente faz múltiplos antibióticos, que ficam entubados, que ficam em ventilação mecânica, e a gente está vendo que a gente está ali tentando, e a gente, como o Dr. Joel falou, a gente faz e a gente não está vendo uma melhora. E aí a gente chega naquela difícil decisão, né, de que, peraí, o que a gente está fazendo para ele, a gente está trazendo qualidade de vida para ele ou não? Ou mais sofrimento, né? Exatamente. E essa decisão, ela é muito difícil, porque assim, qualidade de vida para mim é diferente do que é qualidade de vida para você, do que é qualidade de vida para você. Na verdade, eu acho que o ser humano, e sobretudo nós, quando tratamos o paciente e a própria família, nós somos muito egoístas. Na verdade, nós queremos que essa pessoa fique para nós. E, na verdade, às vezes nós estamos nos importando mais conosco do que com ele. Na verdade, ele é o artista principal aqui, né? Quem está sofrendo é ele, quem está sentindo dor é ele, quem não está vivendo da maneira digna é ele. E talvez aí venha essa história do cuidado paliativo, que é no sentido de melhorar esse final, né? De tornar esse final de vida um final de vida mais digno, né? Com menos sofrimento. Agora, como que você aborda isso? Começando por quem? Onde a família entra nisso, onde o paciente entra nisso, quem entra primeiro, o paciente ou a família, porque não é uma coisa fácil essa abordagem. Então, qual é a técnica? Como que a gente começa? Com quem que a gente começa falando? E como a gente vai falando para que as pessoas possam entender isso? Então, depende muito do paciente, do perfil da doença. Porque, assim, aquele paciente, por exemplo, o paciente perfil oncológico, é um paciente que geralmente a gente pega o paciente mais cedo, a gente consegue fazer uma abordagem num paciente mais lúcido, mais interativo, então a gente consegue resgatar os valores dele antes. Então, assim, a gente consegue fazer um planejamento de cuidado com antecedência, né? Então a gente consegue abordar o próprio paciente para saber como ele deseja ser tratado quando a doença dele estiver em um estágio mais avançado, porque a gente sabe que nem todo câncer é um câncer tratável, né? Hoje em dia a gente tem muito câncer que é tratável, mas para aqueles que a gente não consegue, a gente precisa ter um planejamento de cuidado para quando esse momento chegar, a gente poder preservar a autonomia quando ele não puder ter autonomia, se manifestar, né? Então, a gente consegue abordar o próprio paciente. Agora, aqueles pacientes que não conseguem mais manifestar as suas vontades, a gente sempre tenta trazer um familiar para próximo, porque, em geral, é quem conhece o paciente, quem vai trazer para a gente os valores, quem vai trazer do que o paciente gostava, porque assim, no cuidado paliativo é isso, é a gente conseguir resgatar os valores, resgatar o que o paciente gostava de fazer, o que é importante para ele, para a gente poder, através disso, tentar entender o que é qualidade de vida para o paciente e traçar um plano de cuidados para ele. É importante isso que você está falando, é importante que todo o público saiba que, na verdade, quando começa a se falar em cuidado paliativo, nem sempre está se falando que o sujeito vai morrer amanhã. Exatamente. Existe um planejamento para isso. E talvez mais importante que isso é saber que as pessoas, quando decidem pelo cuidado paliativo e decidem que, de alguma forma, nós vamos tratar isso de outra forma, não significa que vai se retirando as coisas, que você não vai mais dar nenhum remédio, que não vai deixar mais o sujeito com analgésico. Você pode explicar isso? De que maneira que isso se faz? Tipo assim, o sujeito está em cuidado paliativo, mas como que a gente procede para que ele tenha esse final mais generoso, mais feliz, mais adequado para um sujeito que é um ser humano? Isso que você falou, doutor Joel, é muito importante, porque hoje a gente tem um tabu de que, assim, entrou em cuidado, ou é cuidado paliativo, ou é tratamento modificador de doença. É um ou outro.
E não é bem assim. A gente tem o cuidado paliativo associado ao tratamento modificador de doença, porque a gente já percebeu que quanto antes o cuidado paliativo ele entrar, melhor para o paciente, porque a gente começa a criar um vínculo com o paciente e com a família, que quanto antes melhor. A gente entra junto no controle dos sintomas, no tratamento da dor, no tratamento da falta de ar, no tratamento de todos os desconfortos e principalmente na criação do vínculo que vai se estender até quando esse momento chegar. E a gente percebe que em uma curva, o que acontece? As necessidades paliativas vão aumentando e o tratamento modificador de doença vai diminuindo. Então, assim, é importante quanto antes, melhor. E aí, temos pergunta da plateia? Temos sim, vamos ver. Bom dia, doutor. Eu queria saber como faço para dar atendimento a paciente que precisa de acompanhamento diário. Então, o cuidado paliativo é um tratamento muito personalizado, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa saber a individualidade do paciente, para a gente daí traçar um plano de cuidados. A gente precisa saber se ele vai precisar de um fisioterapeuta, de um psicólogo, de um enfermeiro, e aí a gente traçar qual vai ser, né, a estratégia de tratamento dele. Então, assim, é muito personalizado. Porque muitas vezes, Thalita, as pessoas na plateia, as pessoas leigas que não são do nosso meio, entendem o cuidado paliativo como uma coisa que é dado só para passar aquilo que está naquela hora e pronto, mas que não vai adiantar nada. Tipo, eu estou com uma dor de cabeça. Tá bom, toma esse analgésico aqui. Você não vai fazer o diagnóstico e não vai tratar o que está fazendo a cefaleia acontecer. Então, era só para explicar para ela, de repente, que esse cuidado paliativo que nós estamos falando é de outro cuidado paliativo. Como é que seria isso? Certo. No caso, o nosso cuidado paliativo é um pouquinho diferente. No nosso cuidado paliativo, a gente tem que traçar uma estratégia de cuidados, né, para poder daí dar um segmento diferente de tratamento, né, doutor Joel? Sim, no sentido de dar uma vida digna no final, né? Exatamente. Depois que a gente tem esse diagnóstico de uma doença, a gente vai dar a dignidade para o paciente para dar segmento no final da vida dele, né? Temos sim. Meu nome é Luiz Carlos, falo aqui de Rio das Ostras. Eu queria saber do senhor o seguinte: as pessoas que acompanham esses pacientes que precisam de acompanhamento diário também não precisam talvez de um atendimento psicológico, porque a gente sabe que a tarefa é muito difícil? Por favor, me responda aí. Com certeza, eu acho muito importante, porque assim, eu costumo dizer que a família sofre junto, né? Não é só o paciente que sofre, tem todo o entorno dele. A doença não é só do doente, a doença é de todo mundo que está ali. Então, todo mundo passa por toda a carga emocional que aquilo traz para ele e traz para todo mundo. Então, é importante ter um acompanhamento psicológico. Eu acho sim, muito válido que todos que tiverem tenham esse acompanhamento, sim. Todos que tiverem no entorno dele. Muito bom. E vocês sabem, é muito bom a gente falar disso, porque durante a pandemia do Covid, em que foi necessário muito essa questão da paliatividade, e teve um deputado em Brasília que ficou famoso, que ele, de alguma forma, deturpou tudo e colocou do jeito que ele quis colocar, dizendo que o cuidado paliativo era para matar o doente mais rápido, para dar mais vaga para outro doente chegar. Ou seja, realmente ele não entende absolutamente nada de cuidado paliativo. Sim. E eu gostaria só que, para a gente poder terminar, que você comentasse isso, o que realmente é o cuidado paliativo e que não é o que realmente aquele deputado queria falar com isso naquela hora. O cuidado paliativo, o foco dele não é abreviar a vida do paciente e nem prolongar um processo do morrer. É que a morte ela aconteça na hora que tem que acontecer, sem sofrimento, sem
excesso de nada, sem falta de nada, que tenha todo o cuidado, todo o acompanhamento necessário para o paciente, preservando a autonomia dele, né? Que é o mais importante, que é o que a gente fala, que o protagonista é o doente, não é a família, não é a equipe médica, não é ninguém, é o doente, então tem que ser da forma importante para ele. Então, assim, teve essa fala aí que foi totalmente infeliz, né? Porque, assim, jamais o cuidado paliativo a gente vai querer abreviar uma coisa para poder ter leito de hospital. Não é isso, entendeu? A gente só não quer prolongar um sofrimento. A gente quer que seja no momento dele, entendeu? E seja sem sofrimento, que é o que a gente preza. Eu acho que ficou muito bom. Menos sofrimento. Eu acho que é tornar a morte mais natural, né, e mais digna, como merece todas as pessoas, porque a morte faz parte da vida. E como a gente quer uma boa vida, a gente também quer, como diz a minha avó, que Deus te dê uma boa morte. Eu acho que é por aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a participação de vocês.